Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Nesta oportunidade, estaremos aqui analisando o capítulo 5 do livro do Apocalipse. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. O capítulo 5 do Apocalipse, ele trata do livro selado com 7 selos. O capítulo 4 trata do poder criador de Elohim, enquanto que o capítulo 5 atribui e versa sobre o poder redentivo do Cordeiro. Os escribas, eles escreviam no rolo, somente no lado interno. Agora, tanto João como Ezequiel, eles viram os rolos escritos de ambos os lados. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Faz essa leitura aqui porque se faz necessário. 2:9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E também, versículo 10.
e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ai. Monse afirmou: o fato do rolo ser escrito dos dois lados, isso indica a extensão e abrangência dos decretos de Deus. Selar significa, portanto, assegurar a intocabilidade por outros. Diz aqui o versículo 2 do capítulo 5. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Meus nobríssimos ouvintes, nos tempos antigos, os livros, eles eram feitos de pergaminho e papiro. Somente as pessoas abastadas é que podiam adquiri-los devido ao alto preço. Os pobres somente olhavam de longe, com ansiedade de conhecer o conteúdo. De acordo com a lei romana, o documento ele era selado com 7 selos, por 7 testemunhas. Eram 7 selos aplicados no livro, porque o conteúdo era completamente sigiloso. Entendemos que uma certidão com 7 selos é o símbolo de um reino futuro. Quebrar os selos, arrancar ou deslacrar os 7 selos dá ideia de tornar evidente a mensagem de castigo com a certeza de seu cumprimento. O conteúdo dramático do rolo vai do capítulo 6 até o 9. Para desatar os 7 selos, deveria ser alguém de grande supremacia e que tivesse as seguintes características, certo? Deveria ser alguém que houvesse sido submetido em sacrifício, como um cordeiro, que tivesse pleno poder como leão, inteligência completa e que fosse onipotente. Para achar uma pessoa com essas características, impossível. Aí diz o versículo 4: e eu chorava muito. O choro torrencial proveniente dos olhos do profeta foi devido a ele ter notado a incapacidade geral da criação, demonstrando assim a fragilidade de até mesmo nem de poder olhar para o pergaminho selado que continha o programa profético para a grande tribulação. Aquele que na cidade de Naim enxugou as lágrimas da viúva, podia agora, entronizado, enxugar as lágrimas do vidente de Pátimos. O original grego descreve o que disseram o ancião: pare de chorar. Se João chorou muito para ver que ninguém era digno nem de abrir o livro, nem de olhar para ele, como chorarão os ímpios quando os juízos desencadearem sobre eles? Um jovem chegou para um velho pastor, um ancião com mais de 50 anos de ministério. Aí o jovem perguntou assim para ele: pastor, por que é difícil de entender o livro de Apocalipse? Ele disse: meu filho, João disse, e eu chorava muito. Para ele receber as revelações proféticas, ele chorou muito. E se você quiser entender também, você terá que chorar muito. E diz João aqui no versículo 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Queridos, o leão é a obra-prima do reino animal selvático. É conhecido também como símbolo da beleza e do poder real. Isto revela a supremacia de Cristo em
todos os aspectos. O rugido do leão fala de seu domínio como rei. O leão mede 3 metros de comprimento, chega a pesar 230 quilos e vive até 30 anos. O leão, ele anda cerca de 8 quilômetros por dia. E se tiver faminto, poderá percorrer até 25 quilômetros. O emblema da tribo de Judá era um leão, como diz aqui em Gênesis, capítulo 49, versículo 9, que eu poderei ler agora para você acompanhar comigo. Diz assim o texto sagrado: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despedaça. Então, o emblema da tribo de Judá, a insígnia, o emblema na bandeira, era um leão. Aqui diz a expressão leão de Judá, como emblema de Cristo. Veja bem, retrata ele como lutador forte contra o inimigo. Para o adversário, Jesus é o leão. Para a igreja, ele é o cordeiro manso e repleto de amor. Aquele que pagou o preço na cruz como cordeiro sacrificial, pode agora rugir como leão na batalha final. A família real de Davi, ela é assemelhada a uma árvore tombada, mas das suas raízes brotará uma árvore noviça que recuperará o governo real. Diz aqui o profeta, no capítulo 5, diz aqui: eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Cristo é o campeão em todas as batalhas. Ele venceu no deserto, venceu no Getsemane, venceu no Calvário. E por fim, ele assentou-se no trono com o Pai. Somente Cristo, ele tem a chave do significado da história da humanidade. O conteúdo deste livro são os juízos divinos. Na transação imobiliária entre o povo judeu, a escritura era feita de duas vias, uma aberta que servia para qualquer pessoa, e a outra era selada, que só servia ao proprietário para identificá-la. Jeremias capítulo 32, versículos 6 a 12, fala dessa transação imobiliária e da escritura. Cristo recebeu da mão do Pai a escritura selada para tomar posse da terra como verdadeiro possessor. Ele venceu para desatar os selos e possuir a terra no milênio. Ele não quis recebê-la como oferta do diabo, né? Porque ele não é dono de nada. O diabo disse para Jesus lá no deserto: se você prostrado me adorar, te darei todo o reino do mundo. Diz o versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Cristo é o leão cordeiro. O leão representa a sua majestade, e o cordeiro o sacrifício. O vocábulo cordeiro, referindo-se a Cristo, aparece 29 vezes aqui no livro de Apocalipse. A primeira aparece no capítulo 5, versículo 6, e a última no capítulo 22, versículo 13. Jesus aqui já não é chamado nem de Cristo, nem de Jesus, mas só de Cordeiro. Meu ouvinte, a sublimidade de Jesus baseia-se em sua mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Enquanto que a torpeza dos déspotas se fundamentam na empáfia, na arrogância, parecia que tinha sido morto.
João disse um cordeiro como que havia sido morto. Isso por causa, os estudiosos acreditam que João deve ter visto nas mãos de Jesus as cicatrizes. Porém, ele está vivo para todo sempre. Existem dois grandes problemas no mundo: o diabo e o pecado. Cristo, como leão, destruiu o diabo, e como cordeiro, ele venceu o pecado. E diz aqui, um cordeiro como havia sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos. 7 pontas denota aqui a plenitude de seu poder na conquista do mal e a totalidade de sua onipotência. 7 olhos diz da plenitude de sua onisciência, não é? Que podemos ver em Zacarias capítulo 4, no versículo de número 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Encontramos essas duas grandes figuras explicadas apenas em um versículo, como também em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Voltando aqui ao versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Toda a história da humanidade encontra-se na mão de Deus. Quando o texto diz que o cordeiro tomou, podemos ver aqui a expressão verbal, indicar uma atitude decidida, sem hesitação e um espírito determinado e forte. Verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro. Meu querido, a harpa, ela já era conhecida entre os egípcios e os sumérios nos tempos antigos. Posteriormente, veio a ser usada na música religiosa. Na Bíblia, menciona-se 2 espécies de harpas. A horizontal, né, que no hebraico é quinor, e em grego, quítara. A palavra hebraica usada para incenso é leboná, que deriva do mesmo vocábulo que significa branco e brilhante. O incenso, ele tornou-se símbolo irrefragável da oração que sobe. Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. As orações não respondidas não estão vagando como eco pelo universo, mas guardadas em salvas de ouro. É óbvio que nenhuma oração de um cristão piedoso é esquecida. Ela será respondida no tempo de Deus. Diz o versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E cantava um novo cântico. A adoração apresentada no capítulo 4, ela é restrita, mas no capítulo 5, ela é universalizada. Sabemos que o céu é a terra natal da música. Quantos cristãos são apáticos ao louvor, não cantam nem em casa, nem na igreja? Esses também não poderão ir para diante do trono do Cordeiro, porque lá a adoração é ininterrupta. Cantaremos o cântico da redenção, aqui que está registrado nos versículos 9 a 12, e também cantaremos o cântico da criação, que está no versículo 13. O Apocalipse é o livro das coisas novas. Nós encontramos um novo nome, Apocalipse 2,17, a Nova Jerusalém,
capítulo 21, versículo 2, novo céu e nova terra, capítulo 21, versículo 1, e tudo se fez novo, capítulo 21, versículo 5. É chamado de um novo cântico, porque será cantado pela primeira vez no céu um hino de redenção. Diz o versículo 11 aqui, já estamos encerrando. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. Eram milhões de milhões, milhares de milhares. Na língua grega, a expressão milhões de milhões, milhares de milhares, no grego é aritmos, de onde vem a expressão aritmética. Esse número de anjos é o símbolo apocalíptico para uma quantidade inumerável. E o versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Encontramos nesse versículo aqui, em apreço, em tela ou em análise, 7 expressões que são verdadeiros marcos da plenitude do louvor. Um certo teólogo, ele disse: em um dos templos pagãos no Japão, o fiel corre em torno do edifício 100 vezes e deixa cair um pedaço de madeira em uma caixa. Em cada vez que dá volta ao templo, quando termina a penitência, ele retorna ao seu lar, cansado, ofegante, mas feliz, convencido de que agradou ao seu Deus. Agora, você analisando, você pode analisar o seguinte: para nós, tal prática parece ser insensata, porém haverá na realidade grande diferença entre corrermos ao redor de um templo certo número de vezes e comparecemos à igreja, onde ali permanecemos friamente sentados, acompanhando uma liturgia gélida e formalista, sem centralizarmos as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nessa oportunidade, quando você for à casa de Deus, que você chega, cante, ore. Às vezes, antes de começar o culto, a pessoa está ali, conversando, batendo papo, alegre, mas começa o culto, a pessoa se tranca. Olha, ao chegar à casa de Deus, destrave o seu coração, abra sua mente e deixe Deus trabalhar na sua vida. Vamos à oração agora. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Cordeiro maravilhoso, de 7 pontas e 7 olhos, plenitude e poder, plenitude de onisciência. Quero lhe apresentar agora os nossos ouvintes diante de ti, pedir ao Senhor que venha fortalecê-los, que a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia seja estendida sobre a vida de todos eles, para libertá-los, para avivá-los, para transformá-los, para curá-los e, enfim, para dar uma vitória toda especial. Repreende todos os demônios, todas as trevas. Jesus, tu és o leão que guarda essa casa, que guarda essa vida, que guarda essa empresa. Queima todo o mal, queima as enfermidades. Cordeiro vivo que morreu, mas está vivo para todo sempre. Repreende todo o mal, dando saúde, graça, alegria e paz, em nome de Jesus. Amém. No próximo programa, estarei falando sobre os cavaleiros do Apocalipse, tá certo? Os selos abertos. Grande abraço aqui, seu amigo Genésio Santos. Aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Leandro Alves, até amanhã. Fiquem com Deus. Somos gratos ao sábio arquiteto do universo por tê-los como ouvintes assíduos do nosso programa. Boa tarde na paz do Senhor.
Amanhã estaremos de volta novamente, se Ele nos permitir.